Bom dia, estamos ao vivo para mais uma live. Começamos novamente as nossas lives toda sexta-feira, 10h10. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Milena. Estou vendo que ela já está entrando aqui, que é uma das coautoras do livro Seguras de Si Vivendo de Propósito. E hoje o tema é Quando Deus te pede para expandir. Deixa eu só colocar nos comentários aqui o tema. Quando Deus te pede para expandir. A Karina também estará participando. E eu já te recebo aqui, Milena. Vi que você já solicitou. Já vou deixar você entrar. Deixa eu... Vai compartilhando essa live com mais pessoas. Já já a gente vai entrar no tema. Vamos conhecer um pouco mais da Milena. Vamos conhecer um pouco mais desse projeto também. Bom dia, Milena. Oi, bom dia! Tudo bem, Lude? Seja bem-vinda à nossa live. Eu comecei a falar aqui um pouquinho com o pessoal, a Karina também já está chegando, sobre o tema da nossa live, né? Que é Quando Deus te pede para expandir. E a gente está retomando com as lives toda sexta-feira. Eu acho que está dando um eco aí. Você está de fone? Tô com o telefone. Com fone de ouvido ou sem? Tem. Eu acho que está dando um eco, mas vamos ver como que vai ser. E agora, nesse mês de janeiro, a gente já vai começar as lives com as nossas coautoras. Então, a Milena é a primeira aqui nas nossas lives. E a partir de agora, a gente vai estar fazendo as lives em parceria, né, em collab com as coautoras já confirmadas. Karina, seja bem-vinda. Vi que você também já está chegando aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Tô animada, hein? Tô animada com essa live de hoje. Tema forte para já começar o ano com tudo. E, Milena, eu quero primeiro te apresentar um pouco para o pessoal que está chegando, né? Quem está chegando, quem vai assistir ao vivo também. Compartilha aí com seus grupos, com as pessoas que você tem aí na sua rede. A Milena, gente, é a nossa primeira coautora do livro Seguras de Si Vivendo de Propósito. Ela é CEO da Benessere, que pronuncia? Benessere. Em italiano é Benessere. Benessere. Mas no Brasil a gente fala Benessere. Benessere. Benessere Spa, que é o primeiro Red Spa de Americana, né, em São Paulo. E hoje também você está se posicionando como mentora de empreendedoras, né, Milena, para auxiliar outras empreendedoras, empresárias que querem também estar trabalhando aí nesse ramo de spa, que é o ramo que está crescendo muito. Então, a Milena vai estar conosco, compartilhando um pouco da sua história. Tá dando eco para mim, não sei para vocês. Pra Também mim tá? também tá dando. Pra Tá mim dando um não. eco. Eu tô sem fone também, não sei por que Tô que tá sem dando fone. eco. Não, eu tô sem fone. Quando a Milena fala, não tá dando eco, não. Só quando você tá falando. Quando eu falo, O meu não tá dando eco. Não. eu É a não sua sei. voz, não. A minha voz tá dando eco pra você, Milena, quando eu tô Não. falando aqui. Gente, vai falando quem tiver ao vivo. Se tá dando eco, vocês estão ouvindo bem. Ô, Lud, no início não dá, mas depois começa um pouco. Mas segue o baile. Tá. Então, a Milena vai estar compartilhando um pouco da sua história conosco, né, nesse projeto, que é o livro em coautoria com mais outras 15 mulheres, né, outras 14 mulheres no total, né, vão ser 15 coautoras, para que a gente possa transbordar na vida de outras mulheres, levar esse legado, esse propósito para outras mulheres, através do que você já viveu, através do que você já superou, né, da sua experiência. Então, o nosso objetivo hoje aqui é conhecer um pouco mais da Milena, entender o que você vai trazer para a gente também dentro do livro e explicar um pouco para vocês também qual é o perfil de mulher que nós estamos selecionando para o livro, como que funciona esse projeto, né? E entender da Milena aí o que chamou também ela, né, qual foi o gatilho que ela sentiu para essa expansão, né? Mais esse projeto, trazer isso dentro de um livro
e estar conosco dentro desse projeto. Então, Milena, fica à vontade, a Karina também, se quiser falar alguma coisa, para se apresentar, para a gente trocar aqui também, né, essa audiência. Bom, bom dia, meninas. Fiquei muito feliz pelo convite dessa live. Feliz demais por participar desse livro. É um projeto que está me deixando o coração muito cheio de expectativas. Frio na barriga. É gostoso isso, né? Sentir o frio na barriga. E contar a minha história. No livro eu vou contar a história do empreendedorismo, da expansão, do projeto, do Benessere e da minha jornada como cristã, né? O que Deus tem feito, fez e ainda faz, e com certeza ainda fará na minha vida. Eu sou formada há mais de 20 anos, eu sou fisioterapeuta, me formei há mais de 20 anos, e desde a primeira semana de formada eu fui trabalhar com massoterapia. Fui convidada para trabalhar com massoterapia, então eu falo que a massagem me achou, né? Surgiu uma vaga de trabalho numa clínica, eu morava no Mato Grosso do Sul na época, e eu fui trabalhar e não saí mais de lá. Então foram muitos anos, eu fui para São Paulo depois, estudei, trabalhei, morei 10 anos em São Paulo, fiz mestrado. Quando eu engravidei do meu segundo filho, eu decidi vir morar no interior para ter mais qualidade de vida, uma cidade mais tranquila. Após alguns anos, eu dedicação exclusiva à maternidade, ao lar, né? Parei de trabalhar, foi um período de dedicação total à maternidade e a vida pessoal somente, né? A profissional ficou guardadinha na gaveta. Quando eu me divorciei, eu precisei voltar ao mercado de trabalho e aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí voltei, comecei a fazer massagem de novo. Na cidade onde eu moro, uma cidade que eu não tenho família, não conhecia ninguém. E aos pouquinhos eu fui pegando um cliente ou outro, só que assim, eu precisava de uma renda maior. Eu fui trabalhar, me chamaram para trabalhar numa franquia da Ana Hick, uma franquia, né, conceituada. E eu trabalhava em outra cidade, então todo dia pegar a estrada e voltar e voltar. Veio a pandemia, aquele momento difícil, as crianças sem aula, eu não tinha com quem deixá-los. Fiquei um tempo, né, contratando uma pessoa para ficar em casa, aí acabou a pandemia, veio a pandemia, aquela loucura, eu falei, gente, não dá. Eu estou trabalhando, mas eu não estou vendo os meus filhos, eu não estou acompanhando o desenvolvimento deles, eu ficava mais tempo fora de casa do que dentro de casa. As refeições, a alimentação deles era tudo por iFood, né? Lá de onde eu estava, mandava o iFood entregar na minha casa. Eu chegava em casa tarde, cansada. E tinha pressão da empresa ainda à noite, né? O meu telefone não parava, mensagens, metas. Mas foi uma grande escola para mim, né? Dentro de uma empresa grande, dentro de uma franquia. Eu aprendi muito, foi uma grande escola para mim. Eu fui gerente geral, né? Um cargo alto, um bom salário, um cargo de confiança, mas não tinha paz. Eu não tinha a presença dentro de casa, eu não acompanhava a vida dos meus filhos. Eu falava, gente, um dia eles vão crescer, eles nunca mais serão crianças. Eu estou perdendo de acompanhar a infância deles, de estar no dia a dia com eles. Eu não ia mais nas reuniões. Eu lembro de um dia, minha filha tinha a primeira aula de ponta de balé, ela estava ansiosa, na expectativa, e a minha gerente, minha diretora, né, eu era gerente, a diretora chamou e falou assim, Milena, uma reunião agora. Eu falei, não posso reunião agora. E ela não me deixou sair. E eu não pude levar minha filha na primeira aula de ponta dela. E como mãe, aquilo acabou comigo, né? Eu me senti péssima, não adiantava nada para mim ali eu ser uma grande profissional, bater as metas e não ter o meu lado pessoal de mãe preenchido, né? Minha filha, na expectativa, eu não pude estar junto, ela faltou. E eu comecei a pensar sobre isso, até que eu tive um burnout, né? De tanta pressão, de tanta correria e tal. Não tinha mais saúde física e emocional, pedi demissão. Só que eu pedi demissão numa época assim, que todo mundo tá usando máscara. A gente tá na pandemia. Os meus filhos não iam pra escola ainda, integralmente, era meio híbrido ainda, né? Eu tava numa modalidade com a empresa que eu não era registrada, então eu não tive seguro-desemprego. Eu morava de casa alugada, carro financiado, parcelas no cartão de crédito, e eu estava desempregada. Mas você sabe que eu não tive medo em nenhum momento? Algo falava tão forte dentro de mim que aquele era o caminho, que eu tinha um propósito muito grande. Eu queria ser mãe também. Eu não queria ser só uma grande profissional. Eu estou deixando de ser mãe.
E eu falo que eu não tive um plano de negócio. Eu não desenhei. A gente sempre aprende, né? Vai fazer um negócio, faz um plano de negócio, pesquisa, analisa. Eu nunca fiz um plano de negócio, porque Deus tinha um plano para mim. O plano era de Deus, não era meu. E eu nem sabia o que ia acontecer, não fazia ideia. Mas eu tinha uma paz tão grande dentro do meu coração. E eu fui me movendo pelos caminhos que foram se abrindo. E eu fui trabalhar num espaço e tinha uma sala disponível. Eu falei, uau, o que eu sei fazer é massagem. Vamos fazer massagem. E comecei a fazer massagem de novo. Sabe aquela coisa assim de você chegar no auge da sua carreira, ganhando bem, e de repente, assim, poxa, eu vou ter que voltar a fazer massagem do zero. Eu não tinha mais, eu não tinha cliente. Eu não tinha cliente. Eu falei, não posso chegar cobrando alto, porque eu não tinha nome aqui. Eu estava trabalhando em outra cidade, fiquei anos em outra cidade. Então, voltei para cá de novo, começar do zero, do zero. Eu só tinha uma maca portátil, comprei um pó de creme e 2 mãos. Vamos começar com isso, começar com o que tem. Peguei a cortina da minha casa, coloquei a cortina lá na... Eu não tinha dinheiro para investir, não tinha um capital, não tinha arquiteta fazendo um projeto. Eu falei, vou fazer com o que tem. E sempre com muito amor ao que eu fazia. E as coisas foram acontecendo de uma maneira tão rápida, que em 2 meses eu estava com a agenda lotada. E a procura por spa começou. As pessoas me procuraram para ter spa. E eu falei, caramba, eu lembro o primeiro cliente perguntou para mim do spa. Eu falei, tenho, mas eu só tenho vaga para o final do mês. Porque eu não tinha nada, eu tinha que comprar as coisas, era o prazo de chegar no Mercado Livre e entregar as coisas. E aí eu tive esse tempo de comprar, de entregar, fiz o primeiro spa, foi um sucesso. A pessoa, olha só, Deus é tão bom, que mandou uma pessoa de influência, eu nem sabia. Ele mandou uma pessoa, minha primeira cliente foi uma pessoa de grande influência na cidade. E ela fez vários stories, sem me cobrar nada. Ela pagou pelo serviço, veio, fez, postou um monte de coisa. E ali meu Instagram começou a bombar de gente querendo, agendando e tal. Eu falei, meu Deus, que loucura. E aí começou o spa ali. A história do spa ali. E começou a vir gente. Aí eu quero fazer com a minha amiga. E eu falei, meu Deus, eu tô sozinha. Preciso arrumar alguém para fazer comigo. Porque elas queriam vir em 2. Nisso apareceu uma mensagem no Instagram. Uma pessoa falou assim, oi, eu trabalho com massagem. Tem vaga? Naquele momento que eu precisava de alguém. E eu conheço essa pessoa. Quando eu olhei, eu falei, nossa, você? Aí eu falei, oi, tudo bem, Carol? É a Mileira e tal. As nossas filhas se conhecem. Então a Carol veio, sem saber que era eu por trás do Benecer, que eu aparecia muito pouco. E a gente só se conhecia, a gente já tinha uma amizade. E ela não sabia que eu fazia massagem, nem eu sabia que ela fazia massagem. E foi muita coincidência, né? Ela aparecer e ela começou a trabalhar comigo, começou a atender comigo. E começamos a atender 2 pessoas. E foi crescendo. Até que aquele espaço ficou pequeno. Uma sala só ficou pequena. Precisei aumentar o espaço, porque a procura era muito grande. Falei, bom, preciso de mais uma sala. Fui para um espaço maior, com 2 salas. Em 3 meses já não tinha mais espaço. As 2 salas ficaram pequenas. Falei, lá vou eu de novo começar a pensar em expansão, em expandir o projeto, né? Eu chegava na frente desse segundo lugar, olhava assim, e vinha uma coisa tão forte dentro de mim, falava assim, aqui é pequeno demais pro tamanho que isso aqui tem que ser. E eu falei, então vamos. E aí começa a jornada de buscar um outro espaço maior. E, meninas, eu tenho uma história tão forte com isso, porque eu procurei vários lugares, várias casas, e nada dava certo. Toda a documentação não era aprovada, ou o proprietário da casa não respondia, não aceitava, alugava para outra pessoa. Em 6 meses eu cansei de procurar. Falei, eu estou me desgastando, eu estou gastando meu tempo buscando casa, visita, negocia, e eu estou focando aqui onde eu estou. Vou ficar onde eu estou, pequenininho mesmo, é o que tem para hoje, vou ficar aqui. E eu perdia cliente, as pessoas mandavam mensagem, tem horário hoje? Eu não tinha, perdi assim, muitos clientes por dia porque a gente não tinha. Só tem sábado para que 2 meses, a gente só tinha vaga sábado para 2 meses para frente. Então, perdia cliente por causa disso, né? E aí eu desisti de procurar. Naquele dia eu falei, joguei a toalha, não quero mais. E aí à noite eu tive um sonho. Uma mulher aparecia para mim no sonho e ela falava assim, fica tranquila, Deus está cuidando de uma casa para você. Acordei com aquilo na cabeça, com aquele sonho.
levei meus filhos na escola logo cedo, saí da escola e dirigindo, ouvindo um louvor, entrei num bairro próximo à escola deles e dei de cara com uma casa com uma faixa imensa, aluga-se. E a casa era a casa do jeito que eu pedia. Eu falei, meu Deus, se essa é a casa que o Senhor tem para mim, que me avisou em sonhos essa noite, vamos fazer o seguinte, eu combinando com Deus. Eu vou visitar, se eu gostar, belezinha, tudo por dentro e tal, eu vou mandar documentação e vai ser tudo aprovado. Vai dar tudo certo. Aí eu vou entender que é o sinal que o senhor está falando que é essa casa. No mesmo dia eu agendei visita, eu fiz a visita, mandei documentação e em 10 minutos foi tudo aprovado. Nossa. Tudo aprovado. Aí eu falei, é o sinal que eu pedi, né? Tudo foi aprovado em 10 minutos, tudo no mesmo dia. Eu falei, então vamos sem medo, porque a casa é muito grande. Hoje nós somos o maior spa da cidade e região. É uma casa de pega de ponta a ponta do quarteirão. Mais de 5 salas. É um jardim lindo, uma área verde do jeito que eu queria, um espaço grande. E eu falei, bom, então vamos sem medo, vamos com fé, né? Porque se Deus põe no chão, eu piso. E Ele tá falando o tempo todo. E aí, meninas, é um testemunho atrás do outro, né? A gente, no meio da obra, e a obra, lógico, sempre quando você começa uma obra, sabe como que é? Você começa com uma obra de um jeito, ela termina de outro, né? Sempre aparece muito mais coisa do que você planejou no começo. E as coisas foram acontecendo, e problema, e não dá certo aqui, não dá certo ali. Dá certo na obra, né? Descobre um vazamento, e cada hora era um problema. E eu cheguei um dia, eu tava super cansada de tantas coisas acontecendo ali. Falei, gente, eu vou fazer uma oração forte aqui, porque tem muita coisa dando errado. Mas eu via que, assim, parece que era pra parar, gente. Eu falei, a minha fé é muito maior que qualquer problema. Meu Deus é maior que qualquer problema. Meu Deus é maior. E aquele dia eu cheguei bem cedinho lá no spa. Eu tava arrumando as coisas e falando sobre isso. Meu Deus é maior que qualquer problema. Se eu tô aqui é por um propósito, Deus que mandou essa casa para mim, para minha empresa, para minha equipe, para as meninas que trabalham comigo. Tocou a campainha e eu tava super triste aquele dia. Sim, preocupada. Tocou a campainha, 2 senhoras no portão. Eu falei assim, perguntei se elas tinham horário. Ela falou assim, não, a gente veio aqui para te dar uma palavra. Falar uma coisa para agradar seu dia. Aí até emociono. Porque eu falei assim, verdade, que bom. Quero uma boa notícia, porque má notícia eu só tô cheia. Todo dia eu recebo uma má notícia. Elas abriram a bolsa e tiraram uma Bíblia de dentro da bolsa. E falou, Deus mandou te dizer uma coisa. Ele disse, não temas, seja forte e corajosa. Pois eu sou seu Deus e estou contigo. Então não tem como. Hoje eu falo aqui, a minha expansão não está ligada a Deus. A minha fé. É um projeto de Deus na minha vida. E eu sempre conto essa história porque a gente tem que testemunhar o que Deus faz na nossa vida. Sim. Não duvide. Não perca a fé. Mesmo no dia mais difícil, aquele dia que você acorda assim e fala, nossa, hoje tô cansada. Renove suas forças. Deus te dará forças. Deus vai te levantar, você vai correr, não vai descansar. Leia a palavra, leia a Bíblia. Abra um livro e fala, Deus, fala comigo. Se você não for através da Bíblia, mande alguém passar um recado para mim. Fala comigo em sonho, fala comigo através de uma pessoa. Então, a minha expansão não é minha. A empresa não é minha. Eu sou instrumento do que Deus quer fazer aqui. E eu sempre peço a Ele que a minha prosperidade, quando eu pedi, me prospera, Senhor, me prospera. Porque teve muitos momentos, quando eu comecei sozinha lá atrás, que meu aluguel vencia no dia seguinte e eu não tinha dinheiro. Não tinha nada. E eu sentava, orava e surgiam clientes durante o dia e entrava o valor exato do aluguel no dia seguinte. E eu falei assim, eu não quero mais todo dia, todo mês pedir, né? Socorro, socorro, Deus. Falei, me prospera, Senhor, me prospera. Mas me prospera de uma forma que a minha prosperidade transborde e prospere outras pessoas comigo. E mande, Senhor, as pessoas que vão prosperar comigo. O que o Senhor quer aqui comigo prosperando? É para encher o meu vaso de azeite, derramar e encher outros potes, outros e outros potes. E, então, esse foi o propósito
que eu sempre pedi. O meu transbordo é para transbordar para alguém que precisa transbordar também. E que Deus falou, essa aqui é a pessoa escolhida para encher o pote de azeite também, junto comigo. E hoje eu tenho 5 massoterapeutas e uma recepcionista. São 6 pessoas. Olha 6 que mulheres bênção. trabalhando comigo. O spa não sustenta só a minha casa, mas sustenta a casa de mais 6 mulheres junto comigo. E são 4 anos apenas. Uau, e é só o Maravilhoso. começo, né, É menina? só o Só o começo. começo. Que lindo. Enquanto você ia contando a sua história, Milena, eu falo que Deus vai trazer as pessoas certas, né, para esse projeto. E a E eu falo, Karina ainda não conhecia a Milena, né? não, eu tô aqui já quero ir lá como é que é mesmo? Americana. Já tô querendo lá no Benetério, já tô aqui seguindo o perfil. Falei, gente, eu quero para esse lugar. Mas Deus está trazendo as pessoas certas. A sua história conecta com a minha e com relação a esse processo de empreender, né? E de testemunhar, testificar o que Deus tem feito. E eu acho que por isso que esse livro ele existe, para a gente poder ter um espaço de testificar, contar e contribuir para que outras mulheres também possam desejar viver essas experiências com Deus. E enquanto você estava falando, eu não consegui pensar em outro texto que não de Isaías 54:2, né? Que fala para o povo, né, sobre a futura glória de Sião. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as correntes da sua tenda, não impeça. Estique suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois eu sou o Criador, seu marido, o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel, Deus de toda a terra. Essa é a palavra. Expansão tem a ver com a gente alargar a tenda, esticar as nossas estacas mesmo. E precisa de muita fé, né? Algumas mulheres que têm o desejo, por exemplo, de ser coautoras e falar, não é para mim, não é o momento certo. E tá tudo bem, né? Cada um tem um ponto ali de virada. Mas eu falo que o projeto para algumas vai ser, o livro, né? É estender, é pegar a sua estaca, tirar da onde ela está, estender, aumentar a amplitude daquilo que a gente faz. Então, o spa, que é essa casa enorme, né, que você falou, que eu já consigo imaginar a casa, é essa sim, o Senhor falando, estica bem as tendas aí onde você está, porque é o que você falou da capacidade, aumenta bem a sua capacidade, porque o azeite que vai transbordar é muito grande, né? Deus Essa abençoe a sua passagem, vida. amém. Essa passagem da viúva dos vasos de azeite, eu conheci ela num momento de medo, de expansão. Eu tive medo da expansão, eu tive medo de crescer. Meu Deus, né? Eu sempre me policei para não ir por vaidade, e sim por propósito. Não, tanto é que o SMA não tem o meu nome na frente, né? Eu não quero, eu falo, não é por vaidade, né? Para me glorificar, não. Eu quero honrar o nome do Senhor e o projeto que Ele tem comigo. E aí, naquele medo de expansão, quando no primeiro lugar que eu tava, né? Ele precisa sair daqui, tá pequeno. Eu tive medo de expandir. Eu tive medo de sair dali, medo de dar um passo maior que a perna. Será que eu não tô sendo gananciosa? Não tá crescendo o olho, né? Eu fiquei me questionando, né? Os medos que o inimigo põe na nossa cabeça. Os medos que o inimigo põe na cabeça para você não crescer, para você não cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Ele começa a pôr medos na sua cabeça, começa a falar 1000 coisas para você. Dúvidas. Julgamentos, dúvidas. Você começa a se auto-sabotar. Você auto-sabota o seu crescimento, porque você começa a ouvir as vozes de quem não quer que você cumpra o propósito de Deus. E aí, numa manhã, eu sentei, fui fazer uma devocional e abri o livro numa passagem. Era um livro de devocional, não era exatamente a Bíblia, mas era um livro de devocional que falava exatamente dessa passagem da viúva. E ali eu senti Deus falando comigo sobre os potes de azeite. Não tenha medo. Traga os potes que eu vou encher. E eu chorei muito lendo. Eu não consegui terminar de ler, que eu chorava, porque eu sentia a presença de Deus. Eu senti aquela
Gente, vocês já sentiram a presença de Deus falando com vocês? É uma coisa assim, que você não para de chorar, é uma paz dentro do seu coração. Era um choro assim, falei, meu Deus, o Senhor tá falando comigo para eu não ter medo. E vou trazer os potes de azeite. E naquele mesmo dia, de uma outra forma, essa passagem veio de novo para mim. 2 vezes no mesmo dia. E eu entendi. Era um recado para eu não ouvir a voz do medo, não ouvir a voz do inimigo. Que era para eu ir com fé. Traga os azeites. Traga os potes que eu vou derramar azeite até transbordar. Essa passagem me marcou muito por causa disso. Nesse dia foram 2 vezes, de formas totalmente diferentes. Essa passagem chegou até mim no mesmo dia. No dia que eu estava desanimada, pensando... dando voz ao medo, a autossabotagem. Eu falei, então vamos embora. Fecha o ouvido, não ouve. É isso, é isso. E eu acredito muito que às vezes as pessoas falam assim, né? Se tá com medo, vá com medo mesmo. Mas nem sempre a gente tem que ir com medo mesmo, né? Não é assim. Vai com fé. Tem que parar, orar, se alimentar, se fortalecer espiritualmente, emocionalmente, ter uma visão também madura sobre o que está acontecendo, né? E depois você vai, né, para o caminho certo. Então, eu acredito assim, mulheres que estão aqui hoje, ouvindo a história da Milena, olha como uma história já nos deu vários insights, já nos fortaleceu, já nos alimentou tanto, né, com essa experiência que você teve, como que a gente já aprendeu. Eu fui anotando várias coisas aqui. Então, esse é o propósito do livro, que cada história traga aprendizado, traga visão, traga conhecimento, traga fortalecimento espiritual, emocional para cada mulher que for ler, ou para cada homem, às vezes também que for ler, que se conecte com o livro, né? E se você tem algo dentro de você que você sente que precisa transbordar, porque se Deus te tocou de alguma forma, você sente essa necessidade, né? De transbordar. É algo que não cabe mais dentro de você. Você fica com vontade de passar isso adiante. Você fica com vontade de gritar nos outdoors e falar assim, olha, Deus me transformou nisso, Deus fez isso na minha vida. Eu preciso que você também tenha coragem, eu preciso também que você tenha fé, eu preciso que você entenda o quão Deus vai te usar, né? A gente precisa levar isso para mais pessoas. Então, o propósito maior desse livro é esse, né? Dar voz, testemunhar, levar isso para mais pessoas, que é o que a gente coloca, né? Cada mulher vai ter 100 livros. Então, no mínimo, vai ser 1.500 livros, fora os digitais, fora o presente que uma vai ler para outra, que a gente vai colocar isso dentro do livro, né? Leu, não guarda na prateleira, passa para outra mulher ler. Então, mesmo que às vezes ela não comprou aquele livro, que ela, né, não teve acesso ao livro, vamos dizer assim, pela primeira vez, mas que ela leia também através desse transbordo para outras mulheres. E que cada história leve isso. Leve essa essência. Esse livro, igual eu falei, quando eu li a história da viúva, né, não era a Bíblia, eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo um livro devocional que falava sobre essa história que eu não conhecia. Né? Eu li a Bíblia, mas acho que passou batido ali na hora, não me tocou. E foi um livro que eu não comprei. Eu não comprei esse livro, eu ganhei. Então, às vezes, a pessoa não vai comprar, mas alguém vai dar de presente esse livro. Alguém vai presentear. E algum dia ela vai abrir esse livro e ela vai ler alguma história que vai ser uma mensagem de Deus para ela através desse livro. Para aquele momento. Naquele momento. Ela vai abrir o livro, talvez ela não teve a ação de comprar, mas alguém foi a ponte para dar esse livro para ela. E ela vai abrir aquele livro no dia certo e vai ouvir a mensagem certa, vai ler a história certa. Porque as histórias que a gente está contando, vai contar no livro, são histórias de vida real. Real, o que acontece com a gente. É um testemunho, né? Porque a gente tem que testemunhar, isso é espalhar o evangelho, contar o que Deus faz na nossa vida, testemunhar, isso é real, isso é fato. Estou aqui para contar e pode vir aqui ver que ele existe.
E tudo isso acontece. E às vezes a pessoa está nesse momento de medo, de dúvida, de incerteza, e Deus vai falar com ela através de uma história desse livro. E vai preencher o coração dessa pessoa e vai trazer o propósito dela à tona. E ela vai ter a fé, a força que ela estava precisando ler e ouvir para seguir em frente e não dar atenção às vozes que vão pará-la. E isso que você falou é uma coisa muito preciosa, porque algumas mulheres, elas têm dúvidas sobre ser coautoras, né? Eu sou coautora de livro, eu falo, o primeiro movimento otimizado para a gente poder escrever, pensando em deixar um legado, né? Cada uma vai ter um propósito para esse movimento, né? Eu falo que o maior deles é a gente entender que facilita a jornada da escrita, da venda, porque esse projeto ele não é um projeto solto, não é você ir lá, entregar o seu livro e acabou, né? A gente tem toda uma estrutura de fazer as lives, de acompanhamento. Mas o mais legal que você trouxe, Milena, é isso. Como coautora de outro livro, eu sempre, quando alguém compra, ou quando eu dou de presente, eu falo: esse livro é o seguinte: você vai no índice e ver ali, primeiro, porque lá tem o capítulo, tem o nome, né, da pessoa, mas tem o tema, no caso desse livro. E eu falo, veja o tema que você está precisando agora. Não é um livro, não é sobre um livro de você ler ele sabe, do começo Começo até ao o fim. fim. Uhum. Eu aprendi, eu me libertei, gente, porque eu tinha esse negócio, nossa, eu tenho que ler o livro do começo, sabe quando você dorme, ou quando você para, depois tem que voltar, você volta a luta, agora eu tô liberta, em nome de Jesus. Então eu pego um livro, eu leio às vezes um capítulo, depois eu vou lá e leio o primeiro, e o de coautoria é essa vantagem, né, que você pode pedir a Deus mesmo, orar e falar, ó, qual o capítulo que eu vou ler? Ou abrir um índice e falar, eu vou ler essa parte dessa história. E eu concordo e acredito, né? A Bíblia é um relato de histórias reais que nos impactam há milênios, né? E eu falo que esse livro talvez seja só o primeiro de uma série de livros que vai impactar muitas mulheres e famílias. E eu creio de verdade. Eu creio. Amém. É isso. Eu quero agradecer, Milena, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Então, quem assistiu essa live e se interessar também, né, em estar participando como coautora, sentiu no coração, tem uma história que quer compartilhar também, que entre no grupo que está no link da bio, porque aí lá dentro a gente vai passar todas as informações, tá? A gente vai fazer realmente uma entrevista, porque assim como a Milena também passou por uma conversa, né, Milena? A gente não se conhecia, Não. então a gente se conheceu, a gente entendeu qual é a história, entendeu quais são os valores, os princípios dela, para que pudesse estar participando do livro. Então, é isso que a gente deseja: conhecer você um pouco melhor, entender se você se encaixa para dentro do perfil que a gente está buscando. Estou vendo que a Stephanie está aqui também, que é uma das coautoras, né? A gente vai fazer live também esse mês com ela, que é uma mulher também de fé. Então, a gente está buscando mulheres que tenham essa experiência, que tenham esses valores, que possam contribuir para a gente formar essas 15 histórias extraordinárias dentro do livro, para que possa transformar a vida de outras mulheres. Tá? Então, se você tem interesse, clica no link ali da bio, vai entrar dentro de um grupo de WhatsApp, e aí lá dentro a gente vai passar todos os detalhes, tá? Para você estar conosco nesse projeto que a gente vai lançar ele em outubro desse ano, tá? Milena, qual mensagem final que você quer deixar aí para as mulheres que estão assim passando por situações, né? Eu vejo na sua história assim é muito foco às vezes no profissional, e como que eu conecto também, vejo muitas mulheres passando por isso também, né? Às vezes com muita sobrecarga no profissional e querem, né, trazer isso com mais leveza, um negócio com mais leveza. Falar um pouco também do seu projeto como mentora. Deixa uma mensagem final para a gente, né, sobre o seu trabalho, sobre essa mensagem que elas vão poder encontrar também com mais profundidade dentro do livro. Nós mulheres, né, a gente tem essa carga de trabalho, porque a gente vem de uma geração que foi para o mercado de trabalho, né? Foi fazer faculdade, foi trabalhar, mas não pode deixar o lado
materno, lado mulher, lado Mulher. feminino, né? De lado. Porque a gente vai ter títulos na parede, cargos executivos, altos salários, mas e a mulher? E o pessoal, né? E o lado humano? Para que a gente está aqui, né? Não é só para bater metas. Para mim foi muito fútil, muito vazio. Estava sem propósito. E eu falei, eu via meus filhos crescendo, eu não estava acompanhando. E hoje o grande desafio é a gente conciliar a maternidade com o empreendedorismo, com o emprego, né, com o trabalho. E hoje eu sou tão grata. Eu tô aqui agora na minha casa, minha filha tá ali, meu filho dormindo. A vida é isso, é a vida real, né? Tô aqui dentro da minha casa com os meus filhos aqui perto, de férias, tô perto deles e minha empresa tá lá. Tá lá rodando, as pessoas estão lá trabalhando, não estão trabalhando só para mim, estão trabalhando para elas também estão faturando, elas estão levando o alimento para casa delas também, então tem mais mulheres lá. A empresa está lá, girando. E isso foi uma construção, né? Eu comecei sozinha, do zero, do nada. Hoje eu tenho 5 pessoas trabalhando, 6 pessoas trabalhando. O ano passado nós tivemos um faturamento de mais de 100 mil reais no mês. Inimaginável para uma pessoa que há 4 anos atrás começou sozinha, com uma maca, um pó de creme e 2 mãos. Então, Deus tem algo muito maior para a gente do que a gente imaginou, do que a gente sonhou. Os planos de Deus são sempre maiores. E a gente fica com medo, né? Igual eu falei, medo, não tenha medo, tenha fé. E a melhor forma de você, hoje, para mulheres que querem empreender, querem chegar nesse patamar, assim, olha, eu estou convivendo com os meus filhos, toda a minha família, minha empresa está lá, mas eu não sei como fazer isso. A mulher que está trabalhando, mas precisa estar em casa, não sabe como. Existem mentorias para isso. Né? Eu não tive mentoria no começo, então muita coisa eu dei cabeçada. Muita, porque eu não tive uma mentora, uma pessoa me ensinando, olha, aqui é o caminho certo, não faz isso que vai dar errado. Não vai por aqui que não vai dar ruim. Eu não tive essa pessoa. E me fez falta. Talvez eu demorei mais para chegar onde eu estou hoje por falta de orientação, por falta de alguém segurando na minha mão e falando, vem por aqui que vai dar certo. Então, quando eu decidi ser mentora, foi assim, além de ajudar hoje outras mulheres dentro da minha empresa, eu quero ajudar outras mulheres fora da minha empresa, com mentorias, com uma mentoria que eu chamo de humanizada. É estar aqui com você, é falar né, por vídeo, qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil. Eu quero montar um lugar de propósito. Como que eu faço isso? Como que eu começo do zero? Eu tenho alunas aqui da mentoria que estão começando do zero, né? Nem na área da estética, da beleza, da massagem, estão em outras, meio corporativo. E estão sentindo essa necessidade. Quero sair do corporativo, estou com burnout, não estou com meus filhos, está sentindo falta da mulher. E elas estão me procurando para ajudá-las a empreender com um propósito. E eu sempre levo para elas isso, né? Dentro da minha mentoria, hoje, além da minha empresa, eu quero ajudar outras mulheres a chegar onde eu cheguei hoje. Falar, é possível, é real, a vida é isso aqui, ó. Não vou mostrar só glamour. Não, tem perrengue, não é todo dia que você vai vender, não é todo dia que você vai postar vai ter um bom resultado. Então, por todo o processo, né? Vocês trabalham com meio aqui também digital, vocês sabem que é um processo. E se a gente não tiver um mentor para isso, o processo fica muito mais difícil, muito mais longo, mais demorado. A mentoria serve para isso. Então, a minha mentoria hoje é para mulheres empreendedoras que conheçam a minha história e venham comigo crescer, prosperar, transbordar, encher os vasos por aí de azeite e levar a palavra de Deus também. Amém. Muito bom. Karina, quer finalizar a live? Quer dar um último fechamento aí pra gente? Eu sempre falo que Deus não une pessoas, né? Une propósitos, e não é à toa, né, que se incluiu o nome Vivendo de Propósito dentro do livro Seguras de Si, né? Ouvindo a história da Milena. E, na verdade, eu vou deixar um convite. 2026 está começando. Então, se você está ouvindo, se essa live chegou para você, você ainda não é coautora, se alguém te encaminhou, ou se você assistiu, a gente quer convidar você a ousar um pouco mais esse ano. E eu acho tão interessante, porque mês que vem, na comunidade, que é o meu programa de desenvolvimento para mulheres, o estudo dirigido do mês é a história da viúva e dos azeites, né? Então, já dando spoiler.
E não é à toa, né? Então, assim, Olha, já desde dezembro que Deus trouxe para mim esse texto, essa história, e eu falei, é um ano de aumentar a nossa capacidade. E o nosso convite, através da coautoria, é de você aumentar os potes. Aumentar os potes, para que Deus possa transbordar mais. Aumentando os potes, a gente vai chegar em mais pessoas. O livro é uma forma de chegar a mais pessoas, né? Os nossos negócios é uma forma de impactar a vida de mais pessoas. Então, esse ano vai ser um ano de grande colheita para as mulheres que se dispuserem a usar mais. E então venham participar, venham estar conosco nessa mesa, que é uma mesa de mulheres que talvez já que estão vivendo histórias muito parecidas, cada uma de uma forma, e que talvez você, além de impactar, você também vai crescer, como eu já cresci só na live de hoje. Então, é esse o convite. É isso, muito bom. Eu falo que 2026 é um ano não só da expansão, mas um ano de sustentar aquilo que Deus já te entregou. Sim. Porque eu vejo que a gente passou por esses anos, né, de muito aprendizado, de muita construção realmente nesses últimos 5 anos, né, pós-pandemia principalmente. E 2026 ele pede você começar a colher, sim, aquilo que você plantou durante esses últimos 5 anos, mas a sustentar as suas escolhas, para que essa expansão ela venha não de uma forma pesada, mas que ela venha de uma forma consciente, leve, que vai ter sim provações, vai ter sim desafios, vai ter sim momentos de romper ciclos, romper bolhas, fazer diferente, expandir sim mais potes, mais projetos, mais, né, um negócio maior. Mas para que isso aconteça, você precisa sustentar as suas decisões, né? Então, se você colocou metas no início do ano, se você colocou objetivos que você quer alcançar, como todas nós fazemos no início do ano, né? É um padrão a gente fazer isso, mas Deus chama para você sustentar essas decisões. Então, quais vão ser as atitudes, as ações, a sua mentalidade, a sua postura mediante ao que vai acontecer durante o ano, para que você sustente aquilo que você propôs a fazer no início do ano, né? Para que a gente não viva somente de planejamentos e sonhos, mas que a gente viva de colheita, né? De começar a trazer isso para a realidade, né? E é isso que nós estamos buscando, mulheres que querem trazer a coautoria no livro como... Sumiu não, tá aqui, Karina. Mulheres que querem trazer o livro como um realizar, né? Colocar isso realmente como a realização de um projeto, realização de trazer isso para mais mulheres, não só no mundo dos sonhos, tá? Semana que vem a gente tem mais lives, vou colocar ali os temas para vocês já se programarem para estar conosco. Quem esteve aqui, quem está assistindo até o final, compartilha essa live com mais mulheres. Tenho certeza que elas vão aprender um pouco mais com a história da Milena e também vão poder ver se vai sentir aí no coração essa vontade de também estar compartilhando essa história dentro de um livro, tá bom? E um início de ano aí de muito foco, muita disciplina, muita fé, muito Deus no comando, porque sem Deus não adianta nada, né? E a gente vai construir essa vida próspera, abundante, com Deus do nosso lado e abençoando nossos projetos. em nome do Senhor. Amém. Karina, fica com Deus. Milena, fica com Deus. Todas que estiveram aqui também. Até mais. Tchauzinho, Excelente gente. final de semana para vocês. Deus abençoe. Deus Tchau, tchau. abençoe. Um bom dia.